E elas não são assim, nem uma sensação e nem estou convidando vocês para uma aventura. Elas são absolutamente testadas e comprovadas como eficientes. É para o menino aprender? É. Agora, a ideia do Mais Educação, que é o contraturno, para não mexer mais com a escola, não atrapalhar mais o professor, não encher mais de relatório, não tirar mais o menino da sala de aula, não levar para as culminâncias, para as festas, para deixar o menino quieto como gestão e no contraturno trabalhar dessa maneira. De que consiste esse projeto? É muito simples, é muito simples. Atividades lúdicas supervisionadas para ser desenvolvida no contraturno, para otimizar o quê? Ninguém vai trabalhar com conteúdo, as coisas do livro didático, fica lá na escola. Nós vamos otimizar estruturas cognitivo-linguísticas e estruturas lógico-matemáticas dos alunos. Aquilo que se chamou em educação durante muito tempo, currículo oculto. Aquelas coisas que só constrói quem tem um nível socioeconômico elevado. Então, as crianças que não têm isso na família e no meio social, não tem lugar nenhum. Porque a escola também não é para isso, a escola é para... A escola é a única instituição social investida da tarefa de transmitir às novas gerações os conhecimentos sistematizados que foram eleitos naquele momento social como relevantes. Houve um tempo em que era a língua francesa, agora é a língua inglesa. Antes não era informática, não constava dos currículos, agora é informática. E por aí vai, conforme o desenvolvimento social, econômico, as sociedades vão elegendo alguns conteúdos sistematizados como os privilegiados para serem transmitidos, né? E eles são exigidos. Só que, fora daquele ambiente, e que antigamente não tinha reforço, nem escola integral, nada disso, né? Então, a gente tinha um currículo oculto. Quem tem acesso na família, na sociedade, no teatro, no cinema, nas leituras, nas discussões, na própria forma de falar, né? Em casa. Então, se uma pessoa fala galfo, né, calvão, e vai ter que escrever garfo e carvão, já complica mais ainda. A dificuldade dele já é dobrada, que é como se ele estivesse aprendendo a escrever um idioma que ele não fala. Então, não é para ele continuar falando errado, diferente dessa norma culta, mas tem que ser de um jeito que ele consiga superar, porque a escola não foi feita para ele, ainda é aquela mesma escola de 100 anos atrás. Quando só entravam nela quem tinha uma cama para deitar, um pai, uma mãe, uma mesa para fazer o dever. A gente ainda passa dever de casa, ainda espera que os pais vão para a reunião. Quer dizer, a escola é 100 anos atrás, né? A gente ainda diz que os pais não se interessam, a gente ainda diz que o menino não se interessa, né? Então, o currículo oculto é isso aí que a gente vem propor através desse trabalho no contraturno. Os objetivos são muito claros. Esse primeiro, acho que nós temos os municípios, prefeitos e secretários de educação, né? Mas vão gostar. Puxa vida, é assim, direto, sabe? Eu sou direta nas coisas. O objetivo é levar a nota do IDEB. Pronto. Como é que a gente vai levar a nota do IDEB? Pela melhoria do desempenho escolar dos alunos. Ao mesmo tempo, essas atividades lúdicas desenvolvidas no contraturno seriam feitas por universitários e alunos do ensino médio. Então, esses universitários e alunos do ensino médio que vão desenvolver atividades lúdicas, eles vão ser vocacionados para a docência. Nesse que nós já fizemos em 2007, durante minha licença sabática, fizemos aqui para o governo do estado, com 1.200 jovens em 8 municípios, muitos desses jovens que participaram como monitores, eles diziam: nunca tinha pensado em ser professor, porque a escola para mim significava caos, desespero, mas eu gostei desse trabalho, talvez eu seja professor um dia. E já que no Brasil não tem professor de física, química, biologia, matemática, ciência, entram 30 na turma, saem 6, né? Não tem prestígio, não tem boa remuneração, e etc, etc. Então, no Brasil hoje o déficit desses professores é de 500 mil pessoas, só 500 mil pessoas, no país todo. Aqui no Rio Grande do Norte, em 2013,
vez eram 2.500. Em 2003. Agora, isso se você pensar no ensino médio que está aí, que não é nada. Se você pensar que tem 42% dos jovens nesse estado, fora do ensino médio, trabalhando, e tem 30% preso no ensino fundamental porque não consegue a aprovação, aí você eleva o número atual de alunos do ensino médio em 70%, você quase dobra, e aí o déficit não é mais de 2.500, porque 250, né? 2.500 é de 5.000, né? Então a universidade, eu trabalho nisso, trabalho aqui na escola e trabalho lá, dando aula para esse pessoal de física, química, biologia, matemática, ciência, história, né? Letras, tudo isso, eu passo por mim. E eu vejo. Realmente, as pesquisas desses 6 orientandos agora, 6 pesquisadores com 1.200 professores, é sobre isso. Professores de pedagogia, física, química, biologia, matemática, etc. Então, isso pode vocacionar a docência, despertar a consciência social e exercitar a responsabilidade social na medida que esses jovens de universidade de ensino médio vão ser bolsistas remunerados. Existem programas do Ministério do Trabalho que tem verba para isso. A gente já fez aqui, o dinheiro já veio, já sabe que existe e pode se conseguir novamente, óbvio. E o mais fantástico é que esses jovens do ensino médio e da universidade que vão ministrar para as crianças, eles consolidam suas aprendizagens escolares como monitores. Porque não tem coisa mais explicativa, mais elucidativa, mais consolidativa do que você ter que descer ao nível do outro para você crescer na sua organização intelectual, na sua metacognição, no seu metaconhecimento. Eles diziam: professor, eu aprendi coisa que nem no tempo de estudante eu consegui. Então ele consolida a aprendizagem quando ele vai atuar junto aos pequeninos. E a nossa cartilhazinha, sem nenhuma depreciação, nossa cartilha zona está aqui. Eu trouxe, por favor, me dê aqueles papéis, que o professor assim mesmo anda cheio de coisas bonitinhas. Ela existe, vou mostrar a vocês o corpo físico dela, ó. Tá aqui ela. Ela pode ser melhorada, tudo que está feito pode ser mais bem feito, mas ela está aqui. Não é uma ideia perdida na mente de uma professora sonhadora. A cartilha existe. É só retomarmos, né, e fazermos o trabalho. A metodologia é assim. Forma-se uma equipe aqui em Natal, onde eu estou, nós estamos. Esses profissionais vão ser os supervisores de trabalho. Aqui tem uma colega presente, a professora Mariana Rodrigues, por favor, né? Uma excelente professora de matemática, de universidade, a EJA, né? A mesma mobilidade, e ela fez um mestrado brilhante no ensino da geometria para esses meninos bem pequenos. Ela desenvolveu materiais muito interessantes. Tem um rolinho aqui de papel, está aí perto dessa bolsa, como uma rede de pescar, onde se sentou uma redinha, tudo que vai. Então, materiais assim, mas nós fizemos isso tudo há 10 anos, nós vimos fazendo, assim, à mão, com os professores, eles gostam muito, recosta, cola, e tal. Aqui a gente engancha vários peixinhos, o formato dos peixinhos são os ângulos, certo? E com esse tipo de brincadeirinha, nós vamos conduzindo as crianças desde bem pequenas a formar essas estruturas cognitivas, linguísticas e lógico-matemáticas. E aí nós não interferimos com o conteúdo, com a cartilha, com a atividade, deixa o professor quieto lá e nós aqui. Imaginemos que o aluno é o Ronaldinho, tem que fazer o gol, e o professor é o técnico. Ele vai dar a técnica de jogo para o time. E nós ficamos aqui na retaguarda. Nós somos massagistas, fisioterapeuta, nutricionista, né? Nós vamos criar músculos para o jogador chutar a gol. E o técnico continua lá. Não vamos mexer, que o técnico já está muito sobrecarregado.
vamos ficar aqui no contraturno, no horário contrário da sala de aula, fazendo essas coisas aparentemente inocentes, né? Altamente poderosas, confirmadas em pesquisas do professor Chris Pratt, da Austrália, já trouxe ele aqui, Universidade de Sydney. Ele veio a Recife com a minha colega Alina Galvão Espinilo, trouxe ele até Natal. Basta 10 sessões dessas brincadeiras para eles já terem uma resposta. Já fizeram isso. Isso se faz todo dia, na França, na Alemanha, na Inglaterra, não é? E por aqui a gente está um pouco. Isso é outro tipo de jogo. A gente faz uma feirinha, uns dinheiros, assim, e o menino vai fazer compra com os dinheiros, tem nota de 1, de 10, de 100, e dali ele vem, faz a conta, lá no brinque, não, no instante ele aprende o sistema de numeração decimal. Com vírgula, com centavo, com tudo. Nessa brincadeira que se chama dinheiro chinês. Se esses monitores, nossos supervisores, todos com mestrado e doutorado, uma equipe pequena, né? E essas pessoas com mestrado e doutorado defendido, com alto envolvimento e compromisso social, elas vão para o município, formam esses monitores, jovens de ensino médio universitários, com material didático em mãos. A gente faz o que eu chamo, constrói o olhar 43 desses meninos, né? E com o olhar 43 construído, pronto, acabou. Ninguém nunca mais consegue ser inocente. Ver e não enxergar, ouvir e não escutar. A partir dessa capacitação, com uma única folhinha de papel, eles fazem um teste com as crianças, sem grande protocolo, nem cá fazer prova, não, negócio todo lá, sabe? Todo mundo brincando. E com o olhar 43 dele, ele saca todos os níveis em que a criança se encontra. Eu lembro de um prefeito, quando eu fui fazer o PAR pelo MEC, eu fui como consultora do MEC, Programa de Ações Articuladas, fomos fazer o diagnóstico. Aí comecei a conversar sobre essas coisas, o prefeito médico, ele disse, vem cá, professora, eu quero conversar com a senhora, estou interessada nisso aí. Professora, eu nunca entendi como é que vocês trabalham na educação sem diagnóstico. Porque eu, como médico, eu só sei receitar se eu tiver exame de urina, de sangue, se eu tiver um diagnóstico. Como é que vocês conseguem planejar ações e executar ações sem fazer diagnóstico nenhum? Com base em ideias assim, de grandes pensadores, sem conhecer. Eu digo, ai meu Deus, uma pessoa, né, que pensa do mesmo jeito. Como é que a gente vai atuar para transformar um estado dado sem conhecer esse estado? Então, nossos supervisores chegam lá no município, formam o olhar 43, com uma única folha de papel, esses monitores vão lá ligeirinho, sacam, registram e escolhem as atividades. Então, toda essa cartilha é acompanhada de uma mala bem bonita, que a gente fazia assim, artesanal, agora vai ser na gráfica, né, muito mais bonita, com papel lustroso. Tem 2 editoras até já interessadas nesse material, a gente está negociando. Aí chega lá com aquela malinha, cheia de brinquedinhos, mas aí não é uma brincadeira inocente. Porque já se faz há décadas isso. Entrega um monte de material bonito, ótimo, tudo dentro da legislação, tudo dentro da expectativa. O material é excelente, mas bota lá num armário franco e dá uma pega ainda nada. Poeira. Então, no dia que os meninos estão muito danados, assim, inquietos, a professora diz, eita, vou fazer aquela brincadeira lá. Puf, puf, faz e os meninos adoram, todo mundo gosta, ninguém acha ruim não. Porém, ninguém sabe para que serve aquela brincadeira específica. Qual a estrutura cognitivo-linguística que aquela brincadeira mobiliza? Qual a estrutura lógico-matemática que aquela brincadeira forma? Em qual nível seu menino brincante está, você sabe? E como levar o menino daquele nível onde ele está para o próximo? Como é que você vai fazer? Pronto, brincar por brincar. A gente brinca na rua, mas na escola a brincadeira tem que ser qualificada. Então, lá nesse diagnóstico,